Bom, pessoal, dando continuidade aí no assunto de frações equivalentes, tá? Vamos ver esse pequeno vídeo aqui para saber como a gente encontra frações equivalentes, né? Olha, o que acontece com as frações equivalentes? Tem uma estratégia aí para a gente encontrar frações equivalentes, tá? E, e perceber o que acontece, tá? Então vamos lá. Aí na página 183, tá, pessoal? Ó, 2 quartos é igual a 4 oitavos. Mas percebam que na fração 2 quartos, né? Se você pegar o 2, multiplicar por 2 e pegar o 4 do denominador e também multiplicar por 2 pelo mesmo número, tá? Você vai encontrar a fração equivalente. Ou seja, para nós termos esse 4 oitavos, bastava que nós multiplicássemos o 2 por 2 e o 4 por 2 também. Olha, 2 vezes 2 dá esse 4 aqui, e 4 vezes 2 dá esse 8 aqui. Tá? E isso dá para a gente entender como sendo as fatias a mais que apareceram, né, em relação ao mesmo pedaço. Né? Aqueles dois pedaços lá, quando a gente multiplicar, né, em fatias menores, nós teremos 4 fatias que ainda vão ser as duas fatias, só que em 4 pedaços menores. Menores entre aspas. Cada um dos 4 pedaços, quando a gente juntar, forma as duas fatias que correspondem à metade, né? É a mesma coisa esse aqui, olha. Aqueles 4 pedaços, né, lá que equivale ao queijo inteiro. Se você pega e divide em um dobro dos pedaços, você vai ter 8 pedaços. Porém, ainda continua sendo os 4 pedaços, só que com fatias menores, que quando juntarmos as 8 fatias menores, elas se tornam essas 4 fatias aqui, que é o mesmo queijo. Deu para entender? Então, o que é para entender aqui? Que se nós multiplicarmos o numerador e o denominador pelo mesmo número, nós encontramos frações equivalentes, certo? Olha aí, mais exemplo. Aqui, 2 décimos. Se você pegar e dividir por 2 e multiplicar por 3 ao mesmo tempo, ó, divide por 2, 2 dividido para 2 dá 1. E 1 multiplicado por 3 dá 3. Tá aqui. Se você pegar o 10 e dividir para 2, dá 5. E pegar o 5 do resultado da divisão de 10 por 2 e multiplicar por 3, dá 15. Então, esse processo de dividir e multiplicar, tá, pelo mesmo número em cima e embaixo, você vai encontrar frações equivalentes. Essa fração é 3 quinzeavos, é a mesma coisa que 2 décimos. Tá? É a mesma quantidade. Percebam mais exemplos aí. Olha. 5 décimos. Né? Se você pegar o 5 e dividir para 5, dá 1. Então, o 10 você tem que dividir para 5 também, que vai dar 2. Quando você escolher dividir um número por outro, né? No caso, o 5 décimos, né? O caso da gente escolher, a gente tem que saber qual é o número que dá para simplificar. Olha essa palavra simplificar, dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Tá? De forma que você vai, nesse caso aqui, diminuir a fração na sua forma mais simples. Tá? Assim você vai encontrar uma fração equivalente. Olha, 1/2, a metade, é a mesma coisa que 5 décimos. Certo? Mais um exemplo aí, olha. Aqui, 1/2. Se você pegar 1/2 e multiplicar o numerador e o denominador por 2, o numerador por 2 dá 2. O denominador multiplicado por 2 dá 4. Tá? Aí agora você pega 2 quartos, divide por 2 e multiplica por 3 ao mesmo tempo. Ó. 2 dividido para 2 dá 1, multiplicado por 3 dá 3, está aqui. Aqui 4 dividido para 2 dá 2, multiplicado por 3 dá 6. Então 3 sextos é a mesma coisa que 2 quartos, que é a mesma coisa que 1/2. 1/2 é a mesma coisa que 2 quartos, que é a mesma coisa que 3 sextos. Ou seja, essas frações são equivalentes, tá? Pelo fato de nós multiplicarmos pelo mesmo número em cima e embaixo. Se você multiplicou por 2 aqui, aqui embaixo você é obrigado a multiplicar por 2, certo? Você não pode multiplicar em cima por 2 e embaixo por 3, isso não pode.
para encontrarmos frações equivalentes, para saber o que acontece com elas, tem que ser a multiplicação pelo mesmo número ou a divisão por o mesmo número, certo? É essa que é a ideia. Então, para finalizar o vídeo aí, perceba que podemos obter infinitas frações equivalentes a partir de uma determinada fração. Porque você pode multiplicar infinitamente números em cima e embaixo. Números, né? Por exemplo, 2, o 2, o 3, o 3, o 4 e o 4, multiplicando ou dividindo, tá? Então, esses casos mostram o que podemos fazer para obter uma fração equivalente a uma fração dada. Foi dada uma fração, você pode então fazer o quê? Dividir ou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, só que tem que ser diferente de zero, tá? Ou podemos fazer as duas operações, né, de dividir e multiplicar ao mesmo tempo. Ou você faz uma, ou você faz outra, ou você faz as duas, como foi visto lá. Certo? Espero que vocês tenham entendido, pessoal, e é isso.